Nessa aula, eu vou te ensinar como utilizar a função conte.c e a função conte.cs aqui no Excel. São duas funções muito utilizadas para você fazer análises e resumos gerenciais a partir de uma base de dados, como o exemplo que eu trouxe aqui para essa aula. Aqui no meu exemplo, eu tenho uma base de dados com várias informações e a partir dessa base que eu tenho aqui, eu quero construir duas análises aqui. Uma utilizando a função conte.c e a segunda análise aqui, eu vou utilizar a função conte.cs. Então, pegando a base que eu tenho aqui, que eu trouxe de exemplo, eu tenho um relatório de vendas. Nesse meu relatório, eu tenho a coluna com a data da venda, eu tenho uma coluna com o produto vendido, a quantidade, o preço unitário, o preço total e a região ali que foi feita a venda, foi feito o pedido. E aqui ao lado, eu tenho dois problemas para poder resolver. Eu tenho um problema mais simples, que a gente vai utilizar a função conte.c, e eu tenho um problema aqui mais complexo, onde a gente vai utilizar a função conte.cs. Então, são dois problemas, duas análises práticas aqui para a gente utilizar as duas funções aqui na prática. Então, o primeiro problema que eu tenho aqui, eu quero saber qual foi a quantidade de pedidos por região. Então, eu quero saber aqui, por exemplo, eu tenho a região Centro-Oeste, quantos pedidos eu tive para a região Centro-Oeste, quantos pedidos eu tive para a região Nordeste, para a região Norte, Sudeste e assim por diante. Para poder saber esse resultado aqui, eu quero contar, eu não quero somar. Então, por isso, o uso da função conte.c. Então, para poder fazer isso, eu teria que vir aqui na minha base aqui, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui de região, eu teria que contar quantas vezes aqui nessa minha coluna vai aparecer, por exemplo, o nome Centro-Oeste. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, e assim sucessivamente, eu vou fazer isso para a minha coluna inteira. Então, para poder automatizar essa tarefa de contar, ao invés de ficar contando um por um, eu vou automatizar isso com a função conte.c. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui na célula, onde eu quero saber o meu primeiro resultado aqui da região Centro-Oeste. Vou chamar a função conte.c. Veja aqui que eu tenho as duas funções, conte.c e conte.cs. Qual que é a diferença entre as duas funções? A conte.c você consegue contar com base em um único critério. E a função conte.cs com mais de um critério. Então, o primeiro exemplo aqui eu vou usar a conte.c. Essa função tem dois argumentos, ou seja, duas coisas que a função pede. É o intervalo e o critério. O intervalo é o intervalo onde vai ser encontrado ali o seu critério. Qual que é o meu critério aqui? Nesse caso, o meu critério vai ser a região que eu quero contar. O meu primeiro exemplo aqui vai ser a região Centro-Oeste. Então, qual o intervalo que está o nome dessas regiões? Aqui na minha coluna de região. Então, eu posso ou selecionar o intervalo aqui dessa forma aqui, clicando na primeira célula, utilizando o atalho Ctrl+Shift, seta para baixo, ou eu posso selecionar a coluna inteira. Dessa forma, fica muito mais dinâmico, porque se em algum momento eu inserir novos registros aqui nessa minha tabela, a função conte.c já vai incluir esse novo registro, já vai contar aqui. Então, eu recomendo que você selecione a coluna inteira, fica muito mais dinâmico. Ponto e vírgula. O segundo argumento aqui vai ser o critério, que é o Centro-Oeste. Eu posso tanto abrir aspas aqui e digitar Centro-Oeste entre aspas, ou eu posso fazer de uma forma mais dinâmica, selecionando a célula aqui, onde eu tenho escrito Centro-Oeste. Fechei parênteses, dou um Enter, e automaticamente eu já tenho aqui o meu primeiro resultado, onde eu tive 42 pedidos para a região Centro-Oeste. Para copiar a fórmula para todas as células aqui agora e saber todos os resultados, é só vir aqui no cantinho da célula, assim que ficar com essa cruzinha preta, eu vou arrastar a fórmula aqui para todas as células e eu já tenho aqui a quantidade de pedido para cada região. Beleza? Agora, no nosso segundo exemplo, aqui eu já tenho um exemplo um pouquinho mais complexo. Eu quero saber qual que é a quantidade de pedidos de cada produto por região. Então, aqui eu já tenho dois critérios, pessoal. Eu quero contar aqui a quantidade de pedidos que eu tive por produto e região. Então, eu vou ter que contar os produtos e contar a região. São dois critérios e dois intervalos que a gente vai utilizar aqui. Então, aqui eu vou usar a função conte.cs. Então, vou editar aqui igual. Vou chamar a função conte.cs. Essa função, os argumentos dessa função são os mesmos. É o intervalo e o critério. A única diferença que eu vou ter aqui é o intervalo do meu primeiro critério e o critério e o meu primeiro critério, né? E depois o intervalo do meu segundo critério e o meu segundo critério e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de critérios que você for contar. Esse exemplo aqui vão ser somente dois. Então, o primeiro intervalo aqui, eu vou começar a contar pelos produtos. Então, meu primeiro intervalo vai ser a coluna, onde eu tenho aqui o nome dos produtos. Eu vou apertar a tecla F4 para poder fazer um trancamento desse intervalo. Quando eu copiar a fórmula para baixo, eu não quero que esse intervalo... Quando eu copiar a fórmula aqui para as outras células, eu não quero que esse intervalo mude. Então, eu vou fazer um trancamento aqui dessa coluna. Ponto e vírgula. Qual que vai ser o meu primeiro critério? Vai ser aqui o nome do primeiro produto que eu quero contar, que no caso vai ser o smartphone. Aqui eu vou apertar a tecla F4 também, só que aqui tem um porém, pessoal. Veja que quando eu apertei F4, apareceu dois cifrões aqui. Um na frente da letra I, referente à coluna que eu tenho aqui,
e outro referente ao número 11 aqui, que é referente ao número da linha. Então, eu selecionei a linha e 11. Só que nesse caso aqui, quando eu copiar a fórmula para baixo, eu quero que de smartphone mude para notebook. Porém, eu não quero que ela mude, por exemplo, da coluna I para a coluna J. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse cifrão somente na frente da letra I, onde eu vou trancar somente a coluna. E eu quero deixar a linha aqui, ela podendo se movimentar. Então, eu vou apagar esse primeiro cifrão e vou deixar somente... Eu apago o segundo cifrão, quer dizer que está na frente do 11, e vou deixar somente esse cifrão na frente do I, onde eu estou trancando a coluna. Quando eu arrastar a forma, esse intervalo não vai mudar para a letra J, K, e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui trancando a coluna, ponto e vírgula. O meu segundo intervalo vai ser aqui onde eu tenho as regiões que eu quero contar. Vou fazer um trancamento também dessa coluna, apertar a tecla F4, ponto e vírgula. O meu critério vai ser aqui a região centro-oeste. E aqui eu também vou apertar a tecla F4 para poder trancar. Só que aqui, diferente do meu segundo exemplo ali, de onde eu selecionei o produto, aqui eu quero trancar somente a linha. Eu quero deixar que ele possa se movimentar através das colunas. Quando eu arrastar a fórmula aqui, de centro-oeste, tem que mudar para nordeste. Então eu vou trancar somente a linha. Então eu vou apagar esse cifrão que está na frente do J e vou deixar somente na frente do 10. Eu quero trancar a linha 10. E eu posso fechar parênteses, dou um Enter, eu já tenho aqui o meu primeiro resultado, que é 6. E aí agora, é só copiar a fórmula para todas as células agora. Eu vou vir aqui no cantinho da célula, assim que ficar com essa cruzinha, eu vou arrastar para o lado. Faltou uma célula aqui. E depois eu vou arrastar para baixo. Veja que deu certinho, eu tive todos os resultados aqui. Então, ou seja, pessoal, eu utilizei a função CONT-C e a função CONT-C para poder fazer um resumo, uma análise a partir da minha base de dados. Então, dessa base de dados inteira aqui, eu sei que para a região centro-oeste aqui, eu tive 42 pedidos, e de 42 pedidos que eu tive da região centro-oeste, eu sei que 6 foi de smartphone, 5 foi de notebook, e assim por diante. Então, eu consegui fazer uma análise a partir de uma base ali com muitas informações. E se eu quisesse também conferir se bateu certo aqui para cada região, se está batendo certo com o resultado que eu tive aqui na primeira informação, eu posso vir aqui, selecionar todos esses valores aqui que eu obtive aqui e utilizar o atalho Alt igual. Eu já vou somar cada coluna dessa aqui. Então, tive região centro-oeste 42, bateu certinho. A região nordeste 37, bateu certinho. E assim por diante. Posso conferir todos aqui que vai dar certinho. Então é isso, pessoal. Bem simples de utilizar a função CONT-C e CONT-C. Lembrando aqui, a CONT-C, você consegue utilizar ela para fazer contagens com um único critério e a CONT-C com 2 ou mais critérios. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal da Stark Educação para receber aí toda semana um vídeo, uma aula nova de Excel.